Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, para que ele fique muito claro, muito objetivo, muito didático. Absorva todas as informações que a gente trouxer. Meu nome é Renan Fará, sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o motivo de Direito Ilustrado. Hoje nós vamos ter aula com o meu professor, estou fazendo curso com ele. Ele vai falar sobre o tema de precatório, trabalho com precatório, seja como investimento, seja para analisar o título, enfim, são dezenas de trabalhos que são possíveis serem feitos e meu professor, Dr. Daniel Starling, vai estar aqui com a gente para explicar um pouco mais sobre isso. Professor, por favor, se apresente. Bom dia, doutor Renan, muito obrigado pelo espaço. Bom dia a todo mundo que está assistindo, ou boa noite, né, dependendo da hora que as pessoas estiverem assistindo também. Bom, meu nome é Daniel Starling, Daniel Nogueira Starling, para ser um nome mais completo. Eu sou advogado desde 2009, na verdade, bacharel desde 2009, advogado desde 2018. Fui, como a gente já estava conversando aqui mais cedo, né, nos bastidores, assessor no Tribunal de Justiça de Minas Gerais durante quase 14 anos. Na verdade, fiz minha carreira lá, né, desde estágio, assistência, assessoria, com alguns desembargadores, passei por algumas câmaras do TJ de Minas. Lá conheci os precatórios, inclusive, lá por isso a opção de sair do serviço público para abrir um escritório. Tive o meu irmão como sócio aqui do escritório também, que foi assessor da ASPREC, que é o setor de precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para quem não sabe, já dando um spoilerzinho já do que a gente vai falar hoje, a gestão da dívida pública, né, dos precatórios é feita pelos tribunais. Logo, quem está lá dentro tem um encontro, né, um trâmite um pouquinho melhor. Tem um juiz na família. Meu tio, que é sócio do escritório, foi magistrado durante 35 anos aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais também. Então, a gente também tem um sangue, digamos assim, do direito. E do direito público, tudo, né? Perdão, desculpa. E do direito público ainda. Exatamente, exatamente. E o doutor Renan falou que isso que é meu aluno e decorrendo disso tudo, né, com o passar do tempo, a gente viu o tanto de falta de qualificação, principalmente de advogados que tinha nessa área. A gente sabe que não existe precatório 1, 2 e 3 na faculdade, ninguém ensina isso. Então, a gente falou, bom, acho que tem um nicho que dá para a gente ajudar as pessoas, a qualificar as pessoas. Criamos o curso PC, doutor Renan, a gente tem a honra de tê-lo como aluno e agora como colega aqui, para poder passar um pouquinho mais de informação. Esse sou eu. Perfeito, doutor. Eu vou fazer um adendo. Meu nome é Renan Nogueira Fará. Nogueira também? Eu falo que eu chamo só Renan Fará, que é meu nome artístico, né? Mas é Renan Nogueira Fará. A gente é primo, tem um parentesco de aí, longe, de algum mas jeito. é isso aí. Pode ser. Eu sou do interior de São Paulo. Bom, vamos lá. Antes de começar, vou explicar para o público que o nosso programa é dividido em 3 partes. A primeira parte a gente chama de preliminares, onde a gente vai conhecer um pouco mais do nosso convidado. A segunda parte, mérito, a gente vai atacar o mérito, no caso aqui, os precatórios. E no final, a gente tem o quadro de frente para a sentença, onde são perguntas com respostas rápidas e o nosso convidado tem direito de responder ou recorrer, ou seja, fugir dessa resposta. Professor, só para conhecer um pouco mais, casado, filhos, conta um pouco mais da sua vida pessoal. Forma leve. Essa pergunta é interessante porque não dá para a gente ficar julgando o livro pela capa, né? Muita gente me vê todo dia lá no curso, de óculos, de terno e gravata, e acha que eu sou uma pessoa séria. Bom, eu vou resumir. Eu sou casado, tenho 2 filhas, uma de 6 anos e uma de 1 ano e 6 meses, uma pequenininha. Amo rock and roll, tive banda durante 15 anos, toquei na noite durante muito tempo, sou baixista, fui baixista, não sou mais, porque agora a vida não me deixa mais ser baixista, porque eu não tenho tempo. E adoro, como dito também nos bastidores, fazer trilha de moto, por incrível que pareça, desde os 11 anos de idade eu ando de moto. Então, muito embora eu possa parecer um cara mais acatado, nerd, que joga xadrez, não, esse não sou eu, sou um cara um pouquinho mais despojado, assim eu posso dizer. Que legal, legal mesmo. E, bom, normalmente eu pergunto o hobby, mas acho que ele já passou aqui pra gente, que talvez seja tocar um pouco de baixo e ainda passar um pouco de tormento no barro do turma aí de Minas Gerais. Principalmente nessa época de chuva. É um sofrimento, mas é bom. Eu também dedico boa parte do meu tempo com a moto, né? Ando com o pessoal do Bode do Asfalto aqui na minha cidade, na facção de Bode do Asfalto daqui de Americana. E a gente se diverte também aí fazendo poeira, derramando um pouquinho de óleo na pista, né? Porque a Harley tem essa fama mesmo, e ela faz jus à fama.
Professor, só para concluir a primeira parte aqui, eu gosto de perguntar se a pessoa tem uma indicação de uma série, de um filme ou de um livro, porque acho que a gente conhece um pouco mais da pessoa quando ela indica isso. Não precisa ter a ver com o seu trabalho de precatório, tá? Só para conhecer um pouco mais do Daniel. Cara, é um livro. Vou falar de dois, tá? Eu acho que, na verdade, eu não sei se isso tem muito a ver com a minha personalidade, mas são livros que me impactaram enquanto divisor de águas de visão de vida, mesmo assim. É um filme antigo, mas que eu acho que impactou muita gente. Matrix, eu acho que é um divisor de águas de percepção de mundo, né? O que a gente está vivendo hoje muito na era tecnológica também. Acho que lá atrás isso a gente não tinha muita ideia do que ia passar a ser. Isso foi muito bom. Uma série que me impactou, mas me impactou porque eu tinha acabado de virar pai. E a partir de então eu fiquei muito choroso. Eu esqueci o nome da série, na verdade, que agora vou me lembrar, mas que é dos trigêmeos, né? A família americana que tem trigêmeas, e assim, na família americana mediana, passando um perrengue do cão, porque cuidar de trigêmeos, convenhamos, não é melhor mais fácil das tarefas, e eu estava sendo pai pela primeira vez, me identificando muito com aquilo. Então, aquilo ali, naquele momento, me marcou muito. E um livro que eu gosto muito, mas por ser um livro de um personagem brasileiro, icônico e que é muito louco, mas muito criativo e muito inteligente, é o livro do Tim Maia, escrito pelo Nelson Motta, que é a biografia, que apesar das loucuras dele, ele era um cara muito brilhante, né? Infelizmente, acabou como acabou, mas a história de vida dele é bem interessante. Então, eu poderia dizer esses três. Perfeito, ótimo. Bom, pessoal, agora a gente encerra a parte das preliminares e vamos atacar o mérito, no caso aqui, os precatórios. Vamos do básico, professor. Explica pra gente de uma forma simples, direta, o que é um precatório. Bom, Renan, eu vou chamar de Renan, tá? Não tendo Fica ficar à aqui vontade. repetindo doutor e Não. vice-versa. Não precisa ficar me chamando de doutor também. Eu vou classificar precatório, inclusive com o termo que está no Tribunal de Justiça de Minas, que eu acho uma classificação fácil para o bom entendedor, né? A ideia é que não é ser prolixo nem ser muito técnico para que o público, assim como você mesmo gosta de colocar no seu programa, entenda. Precatório, eu vou colocar aqui abrindo aspas, tá? E depois eu explico. Precatório é uma requisição de pagamento devida a qualquer pessoa física ou jurídica que tenha saído definitivamente vitoriosa de uma ação judicial movida contra um ente público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias ou fundações. E aí eu vou exemplificar, né? Você, Renan, tem uma ação, você é professor do Estado, tem uma ação de reajuste salarial. Você entra contra o Estado porque você quer um reajuste que você não tinha, você ganha essa ação. O Estado vai te pagar, mas ele vai te pagar via precatório ou RPV. Mas RPV eu vou deixar essa definição para posteriormente. Precatório, portanto, é uma das duas formas que o Estado tem de pagar alguma dívida que ele tem com alguém via uma ação judicial. Alguém entrou com uma ação judicial contra o próprio Estado, e o Estado aqui, lato sensu, né? Pode ser contra a União, pode ser contra o Estado de Minas, pode ser contra o Estado de São Paulo, pode ser contra o município de São Paulo, o município de Belo Horizonte, ou suas autarquias, por exemplo, um DR, um IPSENG aqui em Minas Gerais, a FEMIG, enfim, autarquias que compõem a administração pública. Qualquer pessoa que entrar com uma ação contra essas pessoas e sair vitoriosa receberá os seus valores via precatório. É a forma de pagamento que o Estado criou, né, em forma de fila para poder adimplir com suas obrigações. Basicamente seria isso. Eu sempre imaginei o precatório como um cheque. Te devo, tá aqui esse cheque, mas para você receber, você vai ter que entrar na fila do pagamento dos cheques. E aí você vai ter que ter um procedimento para receber esse título, certo? É que é um Sim, título judicial. as pessoas, inclusive, comumente, não é o termo correto, mas eu não corrijo, obviamente, porque é o popular, utilizam do termo título. Ah, eu tenho um título de precatório. Na verdade, o precatório é um processo administrativo que corre dentro do tribunal. Mas se a gente pudesse colocar no popular, é um título. Não à toa, a venda de um precatório é feita via cessão de crédito. Ela não é uma compra e venda de um precatório, você faz uma escritura de cessão de crédito. Então, está tecnicamente errado, mas é correto utilizar esse termo para a gente conseguir entender o que é. Você trocar um título, eu te pago X por esse título aqui. Dá para entender exatamente o que é. Mais ou menos, a sua analogia de cheque não está equivocada, não. É mais ou menos isso mesmo. Ou seja, quando você compra precatório, que não é uma compra e venda, é uma cessão de créditos, é porque você vai passar a figurar como o credor nesse processo administrativo. Exatamente, é uma troca de titularidade. Esse, inclusive, é um trâmite. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente quando a gente entrar mais nos meandros. A partir do momento que a gente faz a cessão de crédito, a gente troca a titularidade, né? Sai Renan,
entra Daniel. Você cede os seus direitos que você tinha de receber a mim. Portanto, a partir de agora, eu sou o credor desse crédito, não mais você. Seria basicamente isso. Só fazendo até um parênteses, isso faz o processo ser mais lento? Torna ele mais lento, essa troca de titularidade? Não troca, porque, vamos lembrar, né? Só dando um passinho para trás. Os precatórios, eles têm uma fila. Né? Nós vamos ter regime geral e especial, vou falar isso um pouquinho mais à frente também, mas independentemente do regime de pagamento, todos os precatórios têm uma fila. Então, se eu vou trocar essa titularidade, a minha ordem na fila não vai mudar. Ela continua a mesma. Então, se a minha troca de titularidade vai demorar 1 mês, 2 meses ou 6 meses, pouco importa, porque eu ainda estou na fila e a fila está andando. Um perigo que existe, e aí é um perigo de sessões, por exemplo, de precatórios federais, dar um exemplo clássico, tá? Nós estamos em 24 para precatórios federais em 25. É bem provável que precatórios federais de 25 sejam pagos agora em março, abril, maio do ano que vem. Se você fizer uma sessão agora, comunicar no tribunal e essa comunicação não ocorrer a tempo, pode ser que esse pagamento seja feito para o credor originário, e isso é um problema. Então, esse é o problema do que você perguntou. Pode demorar? Pode e não pode. Mas aí existem peculiaridades de entes devedores, né, a depender União, ou Estado, ou município, que isso pode ser um problema ou não, mas é muito caso a caso, tá, Renan? Estou te dando um exemplo específico aqui, mas assim, a gama é gigantesca, existem N outros fatores que devem ser analisados para a gente colocar isso como algo perigoso ou não. Mas e aí, pagou errado, paga 2 vezes? Serve esse jargão pro Estado? Não serve esse jargão, porque a Constituição determina que a gente tem que primeiro comunicar o devedor e não o tribunal. Então, quando você faz a sessão, a primeira pessoa que você tem que comunicar é a Procuradoria-Geral da Fazenda. Falar, Fazenda, olha aqui, o doutor Renan não é mais o titular desse crédito. Eu comprei e é meu, antes de você comunicar ao tribunal. Porque se você comunica o tribunal e não comunica quem tem que te pagar, quem tem que te pagar não sabe para quem ele tem que pagar, ele não foi comunicado. Então, a gente faz isso, né, enquanto segurança. Comunica o ente devedor, aqui no caso federal seria a PGFN ou a AGU, enfim, independentemente do órgão, e depois comunica-se o tribunal. Porque o Estado certamente não vai pagar 2 vezes, pode ficar tranquilo, vai pagar uma vez só. Perfeito, então essas regras não servem para todos. Vamos lá. Não. Professor... Serve para os particulares, doutor Renan. Exatamente, serve só pra gente. Explica para nós, assim como o prazo, né? Prazo processual só para advogado, porque juiz e promotor faz o prazo deles. Exatamente. Qual é a diferença entre precatório e RPV? Vamos lá. Então, eu disse, né, dei um spoilerzinho mais ou menos, que o Estado tem 2 formas de pagamento. Né? Ele pode pagar o particular ou até o ente público, tá? Por incrível que pareça, entes públicos litigam entre si e geram precatórios. Então, não é só particulares que geram precatórios, não. Mas independente, vamos colocar o particular só para ficar mais fácil aqui. O Estado pode pagar via RPV ou precatório. E o que é o RPV? O RPV é uma sigla para requisição de pequeno valor. Então, a União, o Estado de Minas, o município de Belo Horizonte, cada um desses tem um teto para o RPV. E a Constituição dá a discricionariedade de cada um desses entes escolher qual que é o seu teto. Fala, olha, eu tenho um teto X para o RPV, não podendo ser menor do que o teto da Previdência. Então, nenhum ente pode fixar o teto da RPV menor do que 7.700 e alguma coisa, que é o teto previdenciário. Tá? Maior sempre, menor nunca. Então, a título de exemplo, o teto da RPV da União são 60 salários mínimos, dá R$84 mil e alguma coisa. O teto da RPV do Estado de Minas Gerais, ele é fixado em UFENGs, são unidades fiscais do Estado de Minas, que hoje estão em aproximadamente R$25 mil. O teto de Belo Horizonte, cidade de Belo Horizonte, está no teto da Previdência, R$7 mil. Então, um precatório, uma condenação contra um ente público de BH, por exemplo, se ultrapassar o teto da Previdência, vira precatório. Se não ultrapassar o teto da Previdência, que é o teto da RPV, é pago RPV. Minas Gerais, a mesma coisa. Se ultrapassar o teto dos R$25 mil, vira precatório. Não ultrapassou, vira RPV. Então, o RPV, basicamente, ele é uma linha de corte para saber se aquela condenação vai ser paga via precatório ou RPV. E qual que é a diferença entre um e outro? RPV são pagos com 60 dias a contar da intimação da entidade devedora, enquanto o precatório vai para uma fila. E não só vai para uma fila, a gente estava conversando até nos bastidores aqui, doutor Renan, como que é feita a formação de um precatório? Bom, nós estamos hoje em dia 11 de novembro, dia 14 de novembro, é isso mesmo, né? Tô certo? Isso. 14 de novembro. Está sendo gravado esse vídeo hoje no dia 14 de novembro. Do dia 2 de abril de 2024, deste ano, até o dia 2 de abril do ano que vem, estão sendo formados precatórios para 2026. Do dia 2 de abril de 25
a 2 de abril de 26, estarão sendo formados precatórios para 27. Então, o RPV não só é mais célere enquanto pagamento, mas enquanto formação. Não há uma formação de um RPV para depois se pagar. Não, formou o RPV 60 dias. O precatório tem que ser formado para ele entrar para daqui a 1 ano e meio, para aí daí sim ele ser devido. Então, nós estamos falando de mais ou menos 60 dias contra 18 a 20 meses, no mínimo. Porque nós temos precatórios no regime especial, que estão numa fila enorme, eu vou falar disso depois. Mas para ficar simples aqui a análise, RPVs são pagos com 60 dias, precatórios entram numa fila. E cada um dos entes tem um teto fixado para isso. E, obviamente, esses tetos são fixados de acordo com a capacidade financeira de cada um, tá, doutor Renato? Só para você entender. O município de Aguanil, de Minas Gerais, que tem um orçamento pequenininho, se ele tiver um teto de RPV muito alto, ele vai ter que pagar todas as obrigações dele em 60 dias. E ele não vai ter fôlego. Então, o teto dele deve tender a ser menor. 7 mil que é da Previdência, que aí tudo que ultrapassar isso aqui vira precatório e entra numa fila e ele tem fôlego para conseguir a arrecadação e arcar e conseguir pagar esses valores posteriormente. Se for abaixo dos 7 mil, ou seja, abaixo do piso do RPV, aí tem que pagar na hora? O teto do RPV é o seguinte, só para ficar mais claro, tá? Vamos colocar esse município de Aguanil. O teto do município de Aguanil é o teto da Previdência. Então, é R$ 7.700. 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, até 7.000, tudo isso aqui vira RPV. Tudo que estiver dentro dessa margem vira RPV. Entendi. Tá? Minas Gerais é até 25 mil. Então, todas as condenações que tiverem 15, 17, 12, 23, 25, viram RPV. Ultrapassou, precatório. Perfeito. Entendido? Qual é a diferença entre precatório alimentar e precatório comum? Bom, vamos lá. A primeira diferença, na verdade, está na própria origem, né? Os precatórios alimentares, eles são oriundos, eles estão, na verdade, dispostos, até falar aqui para quem quiser depois procurar, no artigo 100 da Constituição, tá? Em seus parágrafos tem a definição de RPV, de precatórios alimentares, e não existe a definição de precatórios comuns, porque a Constituição entende que tudo aquilo que não está descrito enquanto alimentar é comum, tá? Mas para o pessoal entender o que é um precatório alimentar. Precatório alimentar, basicamente, são aqueles oriundos de ações que discutem salário, remuneração, previdência, como a gente estava Era o caso também mais cedo, do professor, pensões, né, que pede revisão salarial. Exato. Auxílio doença, auxílio acidente, tudo aquilo que diz respeito à verba alimentar mesmo, de alimento, aquilo que vai prover o alimento do credor. Então, tudo que disser respeito a isso é alimentar. Tudo que não for isso é comum. Por exemplo, uma ação de desapropriação do Estado contra um particular, uma ação de repetição de indébito, tá? Você, Renan, foi cobrado um imposto de renda equivocado. Você pagou errado, você vai entrar com uma ação contra a União pedindo repetição desse indébito, porque você pagou a mais. Isso vai ser pago via precatório, isso vai gerar um precatório comum, tá? Uma ação indenizatória, danos morais, danos materiais, também serão precatórios comuns e não precatórios alimentares. E quais são as diferenças entre eles, né? A primeira delas é que o precatório alimentar, ele é um precatório preferencial, tá? Se a gente tiver na cronologia, esse exemplo é muito clássico para vocês entenderem essa diferença. Na cronologia, tá? Estamos na fila lá, para pagar tem 10 milhões de reais, eu tenho 2 precatórios de 10 milhões de reais. Um acordo direto. Na cronologia nem serve esse exemplo, mas num acordo. Eu tenho 10 milhões de reais para pagar e eu tenho 2 precatórios. Os 2 são de 10 milhões de reais. Um é alimentar, o outro é comum. O alimentar vai ser pago primeiro e o comum vai ter que esperar. Porque o alimentar tem preferência justamente pela natureza dele. Por ele ter uma natureza alimentícia, né, de ser de sustento, de arrimo, digamos assim, ele tem preferência em relação ao precatório comum. Outra diferença grande, isso é bom, inclusive até para precificação, investidores olham muito isso, investidores normalmente utilizam os alimentares como preferência de investimento. Eu até discordo um pouquinho dessa visão, vou colocar aqui, mas precatórios alimentares, em regra, são tributados e os comuns, em regra, não. Por quê? Porque os precatórios comuns normalmente dizem respeito à recomposição de patrimônio e não a acréscimo. Desapropriação, você está perdendo um imóvel e está sendo indenizado por uma perda. Então, você não está ganhando nada. Você está trocando uma perda por algo, né? Indenização por danos morais. Você sofreu algum tipo de dano e está sendo reparado por isso. Você não está tendo acréscimo. Então, não tem imposto de renda, não tem contribuição previdenciária, não tem nada disso.
Enquanto alimentar, por dizer respeito a remuneração, salários, etc., ele tem incidência de imposto de renda, tem incidência de contribuição previdenciária, auxílio saúde, a depender da situação, a depender do órgão, né? Muitas vezes existe uma contribuição previdenciária pelo INSS, às vezes tem uma contribuição previdenciária estadual, IPSENG, que, por exemplo, no caso do Estado de Minas, as alíquotas variam. E uma outra diferença razoável, e eu discordo muito dessa diferença, é que precatórios comuns não são passíveis de pagamento do crédito preferencial. Você já me ouviu falar no curso lá bastante sobre crédito preferencial. Só os alimentares são passíveis de pagamento de crédito preferencial. Então, um credor que tem um precatório comum, por mais que ele seja maior de 60 anos, possua doença grave ou pessoa com deficiência, ele não tem direito ao adiantamento dos 3 RPVs no regime geral ou dos 5 RPVs no regime especial para a sua preferência. E eu discordo por um motivo muito simples. A essência da sua preferência é justamente dar àquelas pessoas que estão nessas condições de vulnerabilidade, né, maior de 60, doença grave, um alento. Olha, tem uma fila, eu vou te dar um adiantamento aqui, porque eu sei que você está numa condição de hipossuficiência. E as pessoas estão na mesma condição, porém tem precatórios distintos, e a natureza do precatório aqui é mais elementar do que a natureza do próprio credor. Então, isso é uma opinião pessoal minha, ninguém pediu, mas enfim, só para expor um pouquinho aqui da minha ideia, mas fato é que não tem jeito. Então, voltando, né, os alimentares dizem respeito a ações específicas, salário, remuneração, previdência, pensões. Os comuns são o resto, os comuns normalmente não são tributados, os alimentares são, os comuns não têm direito à subpreferência, os alimentares têm. Se eu pudesse falar rapidamente, seria isso. A diferença E quando a gente faz uma cessão de crédito de precatório alimentar para mim? Ou seja, eu comprei o precatório, fizemos a cessão. Sim. Ele continua com essa característica alimentar ou ela deixa de existir? Não, a natureza... duas coisas. Essa pergunta é muito boa, tá, Renan? Tanto a natureza do crédito quanto a ordem na fila permanecem a mesma. Então, você entra no lugar do credor na fila e a natureza do crédito permanece a mesma. E vou além. Se eu cedo um crédito para você e eu sou isento de imposto de renda, porque pode acontecer isso, tá? Eu acabei de falar dos alimentares, mas pode ser que os alimentares, eles em regra são tributáveis, mas pode ser que eu seja isento por algum motivo. Eu tenho doença grave e tenho isenção de IR, por exemplo. Tá? Muito embora ele fosse tributável, ele não vai ser pela minha condição pessoal. Se eu tenho isenção de imposto de renda e eu transfiro esse crédito a você, você se beneficia da minha condição de isenção de imposto de renda. Tá? Legal. Muito embora você não se beneficie se você tiver 60 anos, eu sei que você não tem, você é um cara jovem, mas se você tiver 60 anos, você não se beneficiaria da superpreferência. Tá? Do precatório que eu compro. Só se beneficiam da superpreferência o credor originário ou os herdeiros que preencham os requisitos. Então, suponhamos que eu sou o credor do crédito, eu faleço, minhas filhas vão ingressar, né, vão ser as credoras por sucessão morte. Elas não vão ter direito à superpreferência porque elas não têm 60 anos, mas se elas tivessem, elas teriam. Mas o cessionário não se subroga, se assim eu posso colocar, no direito da superpreferência, mesmo que ele preencha os requisitos. Entendi. Pessoal, vou aproveitar e pedir, se eu não tiver falado isso antes, para você escrever nos comentários aqui do nosso vídeo, precatório, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema e entregue para mais pessoas que procuram pelo tema precatório. Aproveita e dá um gostei no vídeo se você ainda não fez isso. Encaminha também esse vídeo para aquele advogado que está interessado nesse tema, porque é um trabalho que muitos advogados podem ter, mas não é só advogado, empresário, uma pessoa que quer investir em precatório, ou se não para aquela pessoa que você ouviu falar que ganhou uma ação contra o Estado e levou esse título, né, esse processo administrativo, mas vamos colocar título, e ele está xingando, falou, vou ganhar só daqui tantos anos. Passa para ele, porque eventualmente ele pode até negociar isso e receber muito antes. Seguindo então, professor, quem que pode ser devedor de precatório? Bom, como eu rapidamente adiantei, Renan, quem deve precatório é o próprio Estado. E aqui eu coloco o Estado lato sensu, né? Vamos colocar mais uma vez, né? União, os estados, todos da federação, o Distrito Federal, igualmente, os municípios e suas administrações, sua administração direta e indireta, tá? E a indireta aqui, mais uma vez, as autarquias. Aqui eu sempre coloco o Estado de Minas, porque o Estado de Minas tem muita autarquia. Então, dentro do organograma do Estado de Minas, existem várias outras autarquias que compõem o Estado de Minas, que são devedoras, e quem paga no frigir dos ovos é o Estado de Minas Gerais com seu próprio orçamento,
mas as ações não são contra o Estado de Minas Gerais em si, são, por exemplo, uma ação de desapropriação, né? Quem entra com a desapropriação é o DR. Então, a ação é contra o DR, que ao final vai gerar um precatório contra o DR, que quem vai pagar vai ser o Estado de Minas Gerais, mas o DR, muito embora não seja o Estado em si, enquanto figura, é uma autarquia que está dentro do Estado. Então, União, Estados, municípios, Distrito Federal e suas autarquias, todos esses podem ser devedores de precatórios. Só que aí existem várias diferenças entre entes devedores, né? Eu costumo dizer, inclusive, que as pessoas falam assim, os papeleiros, eu falo muito isso no nosso perfil, né? A pessoa fala assim, eu compro precatório. Beleza, amigo. Qual o precatório que você compra? Você compra precatório federal, você compra precatório estadual. Se estadual, de qual estado? Municipal, se municipal, de qual município, de qual estado? Por quê? Porque cada um dos entes tem a sua peculiaridade. Vou dar um exemplo básico. A União Federal está no regime geral de pagamento. O regime geral de pagamento paga no ano de vencimento. Portanto, se a União expede um precatório com ano de vencimento para 2024, ela paga em 2024. Em 2025, ela paga em 2025. Não é o caso, por exemplo, do estado de Minas, do estado de São Paulo, do estado do Rio e a maioria dos estados, tá? Quase todos os estados, raras as exceções, 4 ou 5 estados que estão no regime geral, assim como a União, todos os demais estão no regime especial. Então, existe uma fila enorme para pagamento. Minas está pagando hoje 2013, 2014, salvo engano. Nós estamos com 10 anos de atraso na cronologia. Então, a gente tem que fazer uma análise de um monte de coisa para ver se um ente ou um crédito é interessante para uma cessão, para uma compensação, como, por exemplo, tamanho de orçamento, tamanho da fila, da cronologia de cada ente, possibilidade ou não de compensação tributária, existência ou não de acordos diretos, qual que é o acervo de repasse de fundo de participação de município e fundo de participação de Estado. Então, assim, existem inúmeras coisas que podem fazer de um ente devedor, e aqui a pergunta começou, né? Quem deve? Essas pessoas devem, mas não quer dizer que só esses devedores, porque devem, estão em pé de igualdade ou em pé de condições de pagamento para os precatórios. Pelo contrário, cada um tem a sua peculiaridade e exige muito estudo. Não à toa, você já sabe muito bem, nosso curso tem mais de 41 aulas, porque não é nada fácil, não é nada simples, nem é para ser, tem que exigir muito estudo para a gente aprender bonitinho. Mas resumindo, União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias. Essas pessoas são aquelas pessoas jurídicas que podem gerar precatórios. Tanto exige estudo que às vezes uma coisa que você propõe em um estado é algo valioso, algo de valor. E se você oferecer o mesmo trabalho em outro estado, sabendo que que o estado, digo o estado mesmo, né, não aceita, você está praticamente cometendo um golpe. Então eu vou dar um exemplo aqui no estado de São Paulo, que eu conheci o precatório em 2012, mais ou menos. Mais uma vez, não se ensina na faculdade, me formei em 2007 e nem sabia o que era, sinceramente. Fui entender lá em 2012 quando um grupo de advogados, um escritório grande de São Paulo, me procurou para vender para... Eu tinha algumas transportadoras que eram clientes do escritório. E falaram, não, a gente consegue usar o precatório do estado de São Paulo, né, a dívida aqui alimentar, etc., para fazer compensação de crédito de ICMS. E transportadora paga muito de ICMS. Então você tem 100 mil reais por mês para pagar, compra um precatório de 100 mil por 50, né? Então, ao invés de você, e usa ele para compensar. Faz administrativamente, não dá certo, entra judicialmente, pede a liminar, você não está se negando a pagar, você está só questionando a forma de pagar e continua trabalhando. Muito bonito na prática. Aliás, na teoria. Na prática não funciona, o Estado de São Paulo não aceita. Então, ainda que você consiga essa liminar, lá na frente ela cai. E aí, se o cara não tiver guardado o dinheiro que ele deixou de gastar, ele vai depois pagar com multa e vai quebrar a empresa. Agora, já ouvi falar que em outros estados, como o Rio de Janeiro, aceita até administrativamente fazer esse tipo de procedimento. Então, depende de muito estudo para diferenciar o papeleiro, porque o cara que faz isso acaba enquadrando como papeleiro, grileiro, o que for, e o cara que tem noção e sabe que aquilo é bom, realmente pode salvar uma empresa, pode gerar um caixa que ela vai investir nela mesma, vai crescer. Então, diferencia mesmo da pena de morte para o outro que dá um progresso. Exato, não, concordo 100% com tudo que você falou, inclusive não só concordo, como a própria Constituição prevê isso, né? Aliás, no julgamento da DI 7064, das ADIs, né? 7064, 747 no final do ano passado, um dos termos que ficou declarado inconstitucional do artigo 100, parágrafo 11º, que diz respeito à compensação tributária, era a autoaplicabilidade para a União. Resumindo aqui, para ficar claro para quem está nos assistindo,
o artigo 100, parágrafo 11º, autorizou. Falou, olha, gente, quem quiser fazer compensação tributária com precatório, tá autorizado, não tem problema nenhum. Você tem um débito fiscal, né? Por exemplo, o Estado de Minas ele deve ICMS, mas aí não é crédito de ICMS, tá, Renan? É débito já vencido de ICMS que você não pagou. Você tem um débito de ICMS que está sendo executado, eventualmente, ou não, está escrito dívida ativa, você pode pegar esse débito e compensar com um precatório. A única exigência é que exista legislação local, ou seja, a Assembleia de Minas teria que fazer uma lei autorizando essa compensação, regulamentando essa compensação. Pode compensar 100% com 100%, ou não, 60% e o resto paga à vista, e cada um dos estados vai fazer a sua regulamentação, e está tudo ok. Existia um termozinho lá que era auto-aplicabilidade para a União. Ou seja, todo mundo precisava legislar, mas a União não. A União ficava ao bel prazer do credor chegar lá e fazer do jeito que ele quisesse. Isso ficou declarado inconstitucional. E isso criou dentro da PGFN um reboliço, porque ninguém sabia mais nada. Como fazer, porque a gente tinha a portaria 10826, que era o que regulamentava a época, e é o que continua regulamentando. Eu tive essa resposta, inclusive, sexta passada, agora vou falar um pouquinho, sobre subjúdice, porque a portaria é um ato administrativo da PGFN, não é lei. Então a PGFN falou assim, mas e agora? Nós temos aqui uma portaria que regulamenta tudo, mas ela não é lei. Vamos parar então de fazer as compensações? Isso ficou uns 6, 7, 8 meses de meio que suspenso mesmo. Muita gente batendo cabeça dentro dos TRFs, parando de expedir as CVLDs, que são as certidões de valor líquido disponível, que é um dos requisitos exigidos pela portaria da compensação. E na sexta-feira agora a gente estava em São Paulo, no primeiro Congresso Brasileiro de Precatórios, e a gente teve uma palestra muito boa de um procurador, vou pecar aqui, não me recordo o nome dele, vou pedir 1000 escusas aqui, inclusive, mas um procurador-geral, salvo engano, lá da PGFN, relativo a isso. E ele falou, gente, batemos cabeça mesmo, eu falo isso no curso, e ele falou, batemos cabeça mesmo, mas arranjamos uma solução. A portaria continua em vigor, pode ser utilizada, se não conseguir a CVLD, é apenas utilizar a legislação que já está regendo. Então, resumo do resumo, a própria PGFN não sabia o que fazer por conta de uma decisão do STF ano passado. Então, concluindo e concordando 100% com você, até a União tem a sua regulamentação própria. O Estado de São Paulo é um, Minas é outro, Rio é outro e a União também é outro. Então, não basta falar, eu quero compensar. Não, meu amigo, você vai ter que estudar bastante. Inclusive o próprio município. Você quer compensar no município de Bauru? Você vai ter que ver se, inclusive, se o município autoriza essa compensação ou não. Então, resumindo, tem que estudar demais. Se não estudar demais, a chance de você cometer um erro ou cair na mão de um papeleiro, igual você bem colocou aí, que são essas pessoas que acham que do dia para a noite vão fazer um negócio e vão ficar milionárias, é grande. E fuja dos papeleiros, tá, gente? Fica aqui a dica. Ou a pessoa tem ainda o risco de comprar um precatório que já foi vendido para mais pessoas, né? Pelo mesmo valor. Exatamente. É complicado, tem muita possibilidade de ser errado, de não ser bom. Por isso procurar alguém de confiança mesmo, né? Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado.
Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Bom, falou já também do preferencial, mas eu gostaria que você distinguisse o que é o crédito preferencial e o crédito super preferencial. Vou falar, eu falei rapidamente, vou ser um pouquinho mais técnico agora, mais profundo, né? A própria Constituição, ela dispõe o que é o crédito preferencial, e o crédito preferencial é o alimentar, né? E o crédito super preferencial só pode estar englobado no alimentar, até mesmo pela nomenclatura. Um é preferencial, o outro é super preferencial. Logo, aquilo que eu disse mais cedo, né? Crédito comum não tem direito de preferência. Não, porque o crédito comum não é preferencial, né? Só é preferencial o crédito alimentar. Então, a gente só pode pagar, digamos, a superpreferência, e aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre a superpreferência, que eu não falei, mas não falei lá com relação às distinções de regimes. Nos alimentares, a gente tem a possibilidade de ter a preferência e, dentro da preferência, a superpreferência. Só que, como eu disse mais cedo, a gente tem dois regimes de pagamento vigentes hoje, tá? Que são o regime geral e o regime especial. Ambos, no regime geral e no regime especial, têm créditos alimentares a serem pagos. A União tem 1 milhão de créditos alimentares a serem pagos. E ela está no regime geral. O Estado de Minas ou o Estado de São Paulo tem 1 milhão de créditos alimentares a serem pagos e estão no regime especial. Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que o crédito superpreferencial do regime geral, pela Constituição, são 3 RPVs. Então, vou pegar a União mais uma vez de exemplo. Se você é um credor maior de 60 anos ou portador de doença grave ou possuidor de deficiência, você tem direito a 3 RPVs em um crédito federal. Você é credor de um precatório contra o INSS, tá? E qual que é o teto da RPV que eu disse mais cedo? 60 salários mínimos, tá? 60 salários mínimos dá mais ou menos 84 mil reais. Eu vou fazer essa conta muito rápido aqui, só para ficar fácil. Então, você tem direito a um adiantamento singelo de 252 mil reais. Esse é o valor da superpreferência, aproximado, tá, gente? É um pouquinho mais que isso. Esse é o valor da superpreferência, um crédito alimentar federal para quem é maior de 60, portador de doença grave ou pessoa com deficiência. E aqui, gente, é ou, tá? Não é i. Se você tem as 3 condições, tem 2 ou uma só, pouco importa. Você tem direito a receber uma vez só. No estado de Minas, ou de São Paulo, ou do Rio, aí você vai ter 5 RPVs para a sua preferência. Lembre-se que cada um desses entes vai ter o seu teto de RPV distinto. Para vocês terem uma ideia, o teto da RPV de São Paulo é menor do que o teto da RPV de Minas Gerais. O teto da RPV de São Paulo está em aproximadamente 15 mil reais. Estado de São Paulo, tá? Não cidade. Estado de São Paulo. O teto da RPV do estado de Minas está em 25. Então, a superpreferência de créditos alimentares contra o estado de Minas Gerais, para você que é credor maior de 60, portador de doença grave ou pessoa com deficiência, está em aproximadamente 125 mil reais. União 252, estado de Minas 125 mil reais. Então, essa é a diferença. O crédito alimentar não necessariamente tem a sua preferência, porque se eu, Daniel, for um credor de crédito alimentar e eu não for maior de 60, portador de doença grave ou pessoa com deficiência, eu vou ter a preferência do pagamento, ou seja, o meu crédito ele vai ficar na frente de um crédito comum, mas eu não vou ter a super preferência, porque eu não preencho os requisitos da super preferência. Mesma sistemática no regime geral, tá? Regime especial ou regime geral é rigorosamente a mesma situação. Então, basicamente, seria isso. Só a maior diferença é que, para regime geral, são 3 RPVs, para sua preferência, regime especial são 5. 5 RPVs não quer dizer que é mais, né, gente? Vocês estão vendo. Minas Gerais, 5 RPVs é 125 mil. União são 3 RPVs, 252 mil reais. Muito mais. Qual é a diferença entre o geral e o especial? O geral é da União e o especial dos estados? Não. Existem municípios e existem estados que estão no regime geral também. O regime geral é o regime que está no artigo 100 da Constituição, que é basicamente o seguinte. Aquela continha que eu te falei, 2 de abril, Sim. torna-se expedidos por ano subsequente, né? Então, precatórios
de municípios ou estados ou União que estão no regime geral obrigatoriamente devem ser pagos no ano de vencimento. Portanto, se ele for expedido para 25, ele tem que ser pago em 25, sob pena de sequestro. Se não for pago, passou 31 de dezembro de 25 de um precatório de 25, entrou exercício de 26, não foi pago, eu posso ir lá na gestora, no tribunal, fazer um pedido de sequestro com base no artigo 100, parágrafo 6º da Constituição e pedir que esse precatório seja pago, porque os entes que estão no regime geral têm a obrigatoriedade de pagar no ano de vencimento, diferentemente dos entes que estão no regime especial. Estados e municípios, União não está, né? Então, sobre estados e municípios, Distrito Federal também está em regime especial, que a única obrigação desses entes é fazer uma alocação orçamentária mínima de acordo com um percentual em cima da receita corrente líquida. Fui extremamente técnico, vou tentar ser menos técnico para quem está nos assistindo. O Estado tem um orçamento de 100 milhões de reais para pagar tudo, saúde, educação, tudo, tá? Em cima de 100 milhões de reais, existe um percentual dessa receita corrente líquida, que é esse orçamento, que tem que ser obrigatoriamente destinado aos precatórios. Vamos colocar aqui um percentual simples, tá? Município de Belo Horizonte, 1%. Então, 1% de 100 milhões de reais tem que ser obrigatoriamente destinado aos precatórios. 1% de 100 milhões de reais é 1 milhão de reais, tá? E esse 1 milhão de reais tem que ser dividido em 12 meses. Então, todos os meses tem que ser pago aquele 1/12 de 1 milhão de reais ali mensalmente. Se não for, deverá ser feito o sequestro. Mas o sequestro O sequestro seria não... uma penhora online, se a gente comparar com... É um cisma-ajude, Renan. É um Certo. cisma-ajude. Tá? Ele tem um nomezinho um pouquinho diferente porque ele é feito pelo tribunal, mas é um sequestro como outro qualquer. E ele é feito em cima do fundo de participação do município, caso o ente seja um município, ou no fundo de participação do Estado, caso o ente seja um Estado, que são aquelas verbas que são transferidas da União para estados e municípios. Né? Não vai ser no orçamento, vai naquele fundo de repasse, Okay. Né? Que seria um extra, digamos assim, porque os entes trabalham com o próprio orçamento e com as verbas de repasse da União. Então, ela vai naquela verba de repasse. Então, regime geral tem que pagar no ano de investimento, não pagou, sequestra. Regime especial, não pagou no ano de investimento, não sequestra. A gente tem uma fila de 10 anos. Se fosse sequestrar, o Estado quebrava, porque nós temos 10 anos de acervo. Uhum. Então, a única obrigação e a única forma que existe de sequestro para os entes que estão no regime especial é o não cumprimento dessa alocação orçamentária mínima de um percentual da receita corrente líquida mês a mês. Se isso não acontecer, aí sim pode sequestrar. Essa é a diferença entre um e outro. E como que eu sei? Como que eu sei se um ente é do regime geral ou regime especial? Aí é estudo também, é pesquisar, saber qual ele adotou. É estudo, mas é um estudo tranquilo de fazer. Tem duas possibilidades de você conseguir essa informação. Primeiro, nos próprios tribunais, tá? Todos os tribunais, isso é imposição da resolução 303 do CNJ, tem que ter as informações todas transparentes, plano anual de pagamentos, mapa anual de pagamentos, quais são os regimes de cada um, que é o que você está me perguntando, onde eles estão, ordem cronológica, qual é o tamanho da fila, as informações todas são públicas, elas devem estar nos tribunais. Alguns tribunais são mais transparentes, têm mais informações, outros tribunais têm menos, mas no grosso eles têm informações razoáveis. E o segundo modo é no mapa dos precatórios do CNJ. Basta vocês jogarem no Google aí, gente, mapa dos precatórios CNJ. Lá tem, é muito legal, inclusive, porque ele mostra a dívida consolidada do Brasil, União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Aí você consegue entrar lá no estado de São Paulo, município de Sorocaba, e saber qual que é a dívida do município de Sorocaba, a evolução da dívida de 19 para 23, você consegue brincar, entender dados de evolução de tudo e consegue também ver quais são os entes que estão no regime lá. E lá a nomenclatura é um pouquinho diferente, é comum, regime comum e regime especial. O comum é o geral. Então, ou nos tribunais, ou no mapa dos precatórios do CNJ. É tudo muito transparente, tem muita informação. Para quem quiser se aprofundar, é um prato cheio, inclusive, eu aconselho. Bom, pessoal, já entendemos, tivemos uma boa introdução sobre o tema precatório, quais são as qualidades, os tipos que tem, os regimes, o tempo de pagamento. Acho que já foi uma boa aula aqui que a gente já teve. Mas agora vamos para a parte da monetização disso. Como que a gente pode ganhar dinheiro? Eu não vou ganhar precatório, eu, Renan, porque dificilmente, né? Pode ser que tenha um dia alguma desapropriação de uma terra minha, mas eu posso ganhar, mesmo não sendo um credor originário, eu posso ganhar dinheiro com isso. E aí que vem a pergunta: é possível comprar como forma de investimento precatórios, professor? Vamos lá, Renan. Vou responder essa pergunta de duas formas, tá? A gente tem muita pergunta de advogado. Eu posso comprar precatório, né? Eu, advogado? A resposta ela é dissonante, ela é não pacífica na jurisprudência. Não existe nenhuma legislação, tá? Não existe nenhum óbice legal de um advogado adquirir um crédito.
existe uma discussão se isso seria ético ou não por parte do advogado, porque parte do pressuposto que o advogado tem o conhecimento e o know-how, etc, e tudo mais, e isso seria algo a violar um interesse do credor, enfim. Existe, inclusive, um julgado no próprio CNJ, pendente de julgamento, com parecer favorável já, inclusive, da aquisição de créditos por advogados e escritórios de advocacia, inclusive de créditos de próprios clientes diretos. Tá? Esse julgamento não se encerrou ainda, está no CNJ subjúdice, então não temos nenhum pronunciamento com relação a isso. Qual que é a minha opinião, e é uma mera opinião? Eu não faço aquisição de créditos, eu, Daniel, tá? No meu escritório, a gente não adquire créditos, mas eu não vejo óbice nenhum em algum tipo de advogado fazer aquisição de créditos, se, ele for transparente com o cliente ou com o credor, 2, ele trouxer os valores a valor presente atualizados para o credor, porque existem vários players no mercado que não fazem isso, pega o valor de face lá desatualizado de 10, 15 anos de atualização, fazem uma oferta em cima disso, né? Sendo transparente, agindo de boa fé. E 3, existe algum tipo de acordo direto naquele ente devedor? Passaram esse panorama. Olha, fulano, seu crédito é esse, o valor do seu crédito é esse. Aí o ente devedor faz acordos diretos periódicos, não posso te falar quando que vai acontecer, mas normalmente é assim, assim, assado, os deságios são esse, sua possibilidade de ganho é essa. Você quer ceder mesmo assim? Quero. Ponto final. Você foi extremamente transparente, você agiu de boa fé, você mostrou todos os cenários e dentro de todos os cenários ele escolheu por vender. Ele poderia escolher vender para outra pessoa. Então eu não vejo óbice com relação a isso. Existem magistrados que ainda assim vão pegar uma sessão dessa e vão negar e etc. Então fica o alerta para algum advogado que eventualmente queira fazer isso, seja na PF, seja na PJ, tá? Eu não entro nessa seara justamente porque eu não quero entrar nesse tipo de discussão. Até porque investimento com precatório, ele tem 2 pilares. 1, preço de aquisição. 2, tempo. De nada adianta eu comprar um precatório com um deságio absurdo e receber ele daqui a 15 anos, porque esse deságio absurdo vai se diluir em 15 anos e isso não faz sentido do ponto de vista de investimento. Estou falando isso, Renato, até para quem não sabe, a gente faz hoje nosso grosso de prestação de serviço é de consultoria jurídica para fundos de investimento. Então, eu tenho que pensar com a cabeça do investidor. O investidor pensa em valor, spread, 2, tempo. Né? E essa é a rentabilização. Então, respondi a primeira pergunta com relação a advogados, que eu tenho certeza que isso é uma dúvida de quem está nos assistindo. Então, não existe nenhum óbice legal nesse sentido, mas existe resistência de alguns magistrados com relação a isso. Agora, passando para o investidor comum. A pergunta é basicamente se vale a pena, né? Se é possível comprar precatório, se é bom. Eu vou ser sincero, Renan, eu desconheço, de verdade, não estou sendo bairrista aqui, algo que dá uma rentabilidade melhor do que precatório. Desde que, obviamente, feita com a dor e com o conhecimento necessário. Tá? Não à toa, os maiores players que estão no mercado, eu não vou falar nominalmente as instituições financeiras aqui, que pode ser que haja algum problema, mas são os maiores bancos, os maiores fundos de investimento estão de cabeça, investindo milhões, bilhões de reais nessa seara. Assediando, inclusive, os clientes, né? Procurando eles para oferecer a compra, né? Exatamente. Eu não vou utilizar o termo assédio, porque eu não tenho prova. Você pode, eu não posso. Você pode utilizar. Eu que não posso utilizar esse termo. Mas eu sei nós temos clientes também que têm precatórios, nós temos clientes que fazem originação de precatórios. Antes mesmo do precatório ser expedido, esses clientes já receberam 2, 3, 4, 5 ligações de fundos de investimento, de empresas querendo adquirir. Gente, é um mercado, é lícito e é assim que acontece. Não estou falando que é legal, que é bacana. Aliás, o que torna melhor ou pior o investimento é o quanto do deságio você conseguiu pagar, né? Exatamente. E quanto antes comprar, antes mesmo de se formar, melhor é o deságio, né? Para quem está investindo. Isso aí foi excelente sua pontuação, porque a precificação, um dos vários elementos, tem outros, mas o principal é tempo, como eu disse. Então, quanto mais distante do pagamento, maior o deságio, logicamente. Quanto mais próximo do pagamento, menor o deságio. Por exemplo, precatórios federais que pagam no ano de vencimento, um precatório de 2025 agora que está, sei lá, 4, 5, 6 meses de pagar, está com um deságio de 12%, 15% no máximo. Enquanto o precatório 26 está com 20%, 25%, 30%. Então, quanto mais vai chegando próximo do pagamento, mais caro vai ficando esse crédito, né? Então, mas respondendo, é plenamente possível,
fazer essa aquisição. E aqui eu vou dar de mão beijada para quem está nos assistindo o passo a passo, né? Que é o que nós fazemos aqui, para quem tiver interesse em se dedicar eventualmente nisso aqui. Basicamente, primeira coisa, diagnóstico de mercado, né? Estudar. Aí estudo, tá, gente? Bastante. Tem que fazer o curso lá para entender, aprender. Estudo de orçamento, receita corrente líquida, tamanho da fila da cronologia, existência de acordo direto ou não, compensação tributária ou não, média de geração de precatórios anual, né? Fazer um histórico e buscar mercados distintos, porque, como eu disse, o mercado da Paraíba é um, do Amapá é outro, do Rio Grande do Sul é outro. Aí você diagnosticou, achou um mercado bacana, legal. Diagnosticado, você vai ter que encontrar credores, né? Sempre falo isso, sempre que sou questionado. Nós, advogados, não podemos fazer captação de cliente, nós somos vedados pelo Estatuto da Ordem. Então, não tem como você, advogado, captar cliente a não ser pelo seu conhecimento. O pessoal não gosta de me ouvir falar isso, mas eu, infelizmente, não tenho outra resposta. E eu falo isso de carteirinha, porque eu não faço captação de clientes e os clientes vêm até mim. Por quê? Porque eu, modéstia à parte, ganhei um know-how, uma expertise grande e hoje sou respeitado, tenho credibilidade, então as pessoas vêm até mim por conta disso. Então a minha sugestão é essa, se capacite para que os clientes venham. Vieram clientes com algum tipo de crédito, seja para adquirir ou seja para ceder, due diligence, validação do crédito e do credor. Não sei se o doutor Renan sabe ou se quem está assistindo sabe, vários dos tribunais do país determinam que nós, advogados, façamos a expedição do ofício precatório. E muitos dos advogados não sabem fazer a expedição do ofício precatório e têm ofícios cancelados. Então, o precatório aqui é para 26, é cancelado, bate aqui, volta, vai para 27 ou 28. Perde-se 1, 2, 3 anos por conta de um erro. Nós temos, inclusive, não está liberado ainda, doutor Renan, mas o módulo 3 é exclusivamente para ensinar a expedir um ofício precatório. Pode parecer bobagem, mas não é. É extremamente importante, porque se você perder 1, 2 anos de expedição, você está perdendo um tempo precioso de rentabilização, de liquidação. Então, fazer a DUI do crédito dessa formação, né? Ir lá atrás no processo de origem, cumprimento de sentença, verificar se esses valores estão certos, para ver se esse precatório está bonitinho, e mais, ver se o credor está bonitinho. Porque pode ser que o precatório está lindo, mas você, credor, tem 3 execuções fiscais nas costas, 2 débitos de dívida ativa, 4 penhoras, uma alienação, 2 imóveis dados em garantia, e não adianta nada, porque toda a dívida que você tem, aquele precatório não cobre. Então não adianta nada ter um precatório bonito com um credor feio. Eu costumo colocar dessa forma. Então a gente tem que fazer essa análise toda. Feita essa análise toda, nós vamos fazer a precificação. Ver qual que é o melhor deságio, a depender do seu objetivo. O seu credor vai comprar, o seu cliente vai comprar para quê? Para fazer uma compensação tributária? Tem um preço. Para receber na cronologia? Tem outro preço. Para ingressar no acordo direto? Tem outro preço. A depender do acordo. O acordo direto do Estado de São Paulo é fixo. O Estado de São Paulo paga com 40% de deságio. O acordo do Estado de Santa Catarina não é fixo, é de leilão. São faixas, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%. Tem outros lugares que têm acordos rígidos, híbridos, também variáveis, mas com ano de vencimento. De 2009 a 2010, 20%. 2010 a 2013, 25%. Outros acordos diretos por faixa de valor. Precatórios de 100 mil a 300 mil, 20% de deságio. 300 mil a 500 mil, 25% de deságio. Então, existem N variáveis para especificar um precatório também, na hora dessa aquisição. Então, adquiriu tudo isso bonitinho, elaboração de cessão, de escritura de cessão, seja ela pública ou particular, já fica aqui de alerta para os nossos teleouvintes. Existem tribunais, vários deles, Tribunal de São Paulo é um deles, inclusive, Tribunal de Minas não. São Paulo, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, salvo engano, exigem escritura pública para a gestão de crédito. Não adianta contrato particular. Se você fizer uma sessão por contrato particular, chegar lá na gestora, vai tomar bomba. E aí é uma dor de cabeça enorme. É preciso analisar os atos normativos internos. Então, resumindo isso tudo aqui, falei um monte, esse é o nosso passo a passo para uma aquisição de um precatório. E, por fim, se houver erro em cálculos, também temos um módulo só disso no curso, impugnação aos cálculos, mas isso que eu não vou falar não, que isso aqui seria aula para mais 3 dias de conversa. Professor, na verdade, nessa pergunta aqui, matou as 5 seguintes, né? Sobre se é possível comprar, por que é interessante, porque a área é mais rentável. Pode perguntar que eu tenho outras respostas. Eu não acabei com tudo nisso aqui, não. Pode ser que o nosso tempo já também já esteja um pouco mais curto, mas faz o seguinte, responde um pouco mais objetivo essas próximas, até para poder depois, eventualmente, recortar e servir de pílulas para quem for assistir os
desmembramentos desse podcast nosso. Perfeito. Bom, por que é Fala lá. interessante investir em precatório? Bom, eu vou ser bem breve nisso aqui. Eu acho que a única desvantagem, não vou nem falar qual que é a vantagem, eu acho que a única desvantagem de se investir em precatório para algum tipo de perfil de investidor é que o precatório é um título, né, como a gente colocou mais cedo, imobilizado. Então, se você precisar dessa liquidez, pouco provável de você ter, né, a não ser daquela liquidez prognosticada, de 9 meses, 12 meses, a depender do que você vai querer fazer, acordo direto ou uma cronologia. Por outro lado, a rentabilidade é absurdamente maior do que o praticado no mercado, né? Se a gente colocar num fundo de investimento, né? Você é um cotista de um FDIC conservador, numa cota sênior, que você corre risco zero, os FDICs têm pago hoje CDI mais 6, 7, 9% às vezes. Então, assim, rentabilidade não se discute, e a única desvantagem que eu colocaria, porque o resto tudo é vantagem, obviamente com uma análise muito acurada, é realmente a imobilização do ativo. Se você não tiver se você tiver necessidade de um D+1, né, de algo um pouco mais rápido, aí realmente talvez não seja investimento para você. Vou fazer uma pergunta. Se tem um precatório super preferencial, eu sei que vai ganhar ação em breve, vai virar esse precatório super preferencial, e eu posso comprar da pessoa, oferecer, sei lá, o teto, né, o teto vezes 3 ou vezes 5, de acordo com o que for com o regime que ele tiver, geral ou especial. Compro, quando sair o valor, o adiantamento eu recebo e pago, bom, e me restituo? Pode fazer isso? Ou seja, eu comprando um crédito super preferencial, precatório super preferencial, eu recebo aquele adiantamento dos... Não. Artigo Aí 100 para... perde. Então é diferente do Artigo... alimentar, que não perde a característica de alimentar, de preferencial, mas ele vai Exatamente. perder a característica de super preferencial, então. Exatamente. Só para resumir, tá, Renan? Só tem direito à superpreferência o credor originário, que é quem Entendi. está cedendo o crédito, ou os herdeiros sucessores do credor originário. Então, vocês, Renan, não vou colocar você não, que você não vai morrer, não. Eu sou o credor originário, eu tenho direito à superpreferência e faleci, tá? E aí eu tenho filhas maiores de 60 anos. E aí os herdeiros têm que ter as condições da superpreferência, tá? Uhum. Não basta eu, ser credor originário, ter direito à superpreferência, que logo minhas filhas terão. Não. Os herdeiros também têm que preencher os requisitos de 60 anos de idade, ou doença grave, ou pessoa com deficiência. Então, só eu, credor originário, e meus herdeiros temos direito à superpreferência. O cessionário nunca tem direito à superpreferência. Ainda que ele tenha as características. Ainda que ele Perfeito. preencha, seja maior de 60, ele não tem direito. Artigo 100, parágrafo 2º da Constituição. Ótimo. Já vou poder pular umas aulas depois no curso. Certamente. Você falou que tem uma lista, né, de questões para se identificar e qualificar um precatório no mercado. Conta para mim, em poucas palavras, quais seriam esses critérios para identificar o bom e o ruim do mercado? Cara, vamos lá. A gente tem... Essa pergunta não tem uma resposta muito única, sabe, Ana? Como eu disse mais cedo, eu vou ser um pouquinho repetitivo, mas vou ser breve. Tudo vai depender muito do perfil do investidor. Tem investidor, tem fundo de investimento, tá? Vou pegar fundos de investimento aqui. Tem fundo de investimento que foca só em federal. O federal tem uma rentabilidade legal, mas ele não é a melhor rentabilidade do mercado. Só que ele tem uma rentabilidade legal num curto espaço de tempo, leia-se, 18 meses, 20 meses. Tem outras praças que têm uma rentabilidade mais agressiva, mas com uma concorrência muito maior. Com rentabilidade de 9 meses, 10 meses, maiores do que a federal. Então isso vai depender muito. Muito do que o investidor quer fazer. Se ele quer sentar num fundo de 5 anos que vai fechar em 7, ou se ele quer fazer um fundo de 2 anos fechado e muito rapidamente ele reabrir um outro com uma rentabilidade que já girou. Então é muito perfil. Mas não tem muito como fugir, independentemente de qual seja o seu perfil, de análises como, que eu já disse, vou ser repetitivo, orçamento, receita corrente líquida, tamanho da fila, existência ou não de compensação tributária, porque querendo ou não, isso precifica crédito, tá? Um Estado permitir que tenha compensação tributária inflaciona o preço de um precatório, por exemplo. Vai ter tá? mais utilidade antes do vencimento, né? Sim, porque às vezes você tem um acordo, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele paga 60% do valor do crédito, tá? Mas aí a pessoa quer comprar um crédito para compensação e não para o acordo. Para ela pagar 80% do valor do crédito e ter 20% de deságio, tá lindo já. Então, aquilo que era pago 40, 50 porque as pessoas olhavam para o edital, começa a virar 50, 60, porque nós temos outros players aqui que não querem entrar no edital, querem comprar para compensação. E essa compensação atrapalha aqueles outros que querem adquirir para um acordo. Então, isso também é um elemento de precificação.
Ano de vencimento é um outro elemento de especificação. Natureza do crédito é um elemento de especificação. Então, tem muita coisa que tem que ser analisada para saber se é rápido ou não. Outro exemplo, tá? Infraestrutura de tribunal. Acredite se quiser. Hoje em dia, uma petição de troca de titularidade na ADEP, que é o Departamento de Precatórios do TJ de São Paulo, tem demorado 6 meses, 7 meses para ser analisado. Santa Catarina, 1 mês. Minas, 1 mês. Então, isso também impacta em eventual acordo direto, porque para você fazer um acordo, você tem que peticionar. E isso é um trâmite que tem que se passar, e 6 meses de uma petição é 6 meses de rentabilidade. Então, até isso tem que ser colocado como análise. Então, são vários os elementos a depender do gosto do investidor. Esses acordos são divulgados nos sites dos tribunais. Públicos. Tá. São públicos, tá? Inclusive, no TJ de São Paulo, em específico, sempre foi perene, não tinha nem editais. A Procuradoria do Estado ficava aberta para quem quisesse bater na porta lá e falar, olha, eu quero fazer um acordo aqui, e fazia. Mas agora existe uma exigência do CNJ de publicação de editais. A gente teve até a doutora Inês, que é a procuradora do Estado de São Paulo, lá no Congresso, no dia 8, na última sexta-feira em São Paulo, falando que ela não entende muito bem por que desses editais, porque ela achava melhor até o outro modelo, mas que ela vai fazer edital, um edital durante o ano inteiro. Então, eu publico um edital e durante o ano inteiro eu posso entrar. Dos ovos dá na mesma, né? Não muda muita coisa. Mas a ideia é fazer editais constantes e os estados, os municípios que fazem editais, quem tiver interesse, estão publicados no site dos tribunais. Isso é público para todo mundo que quiser ver. Tá, outra questão. Qual é o... Eu sei que se eu ganho um precatório hoje, 2024, vou receber, vamos supor que seja um deságio bem grande, né? Um tempo bem grande, de 13, 15 anos, vai, no estado de São Paulo. Eu ganho 10 mil reais hoje, daqui 15 anos não vai ser 10 mil reais, ele vai ter uma correção. Vai ter correção por qual índice? Tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou Selic, ou... E outra pergunta, se tem algum juro. Tá. Eu vou ser extremamente breve, tá, Ana? Porque no curso nós temos 8 aulas para falar de atualização de cálculos, para você ver o quão complexo é a atualização de cálculos dos precatórios. Para quem tiver interesse e está assistindo também, entre na resolução 303, artigo 21A, nós temos 15 incisos para falar de índices diferentes em épocas diferentes. Mas para ficar simples e trazer de 2010 para cá, que vai ser o nosso grosso, principalmente para precatórios estaduais e municipais, tá? TR Bacen de 2009 a 2015 para precatórios expedidos antes de 2015, já comecei a complicar, mas é assim que é. 2015, março de 2015 a novembro de 21, IPCAE mais juros de poupança. A partir de novembro de 21 para frente, Selic. Tirando o fato que dentro do período de graça, eu já vou conceituar período de graça, temos IPCAE sem juros de mora. Qual que é o período de graça? Um precatório de 2024 tem o período de graça dele do dia 2 de abril de 23 a 31 de dezembro de 24. Então, dentro desse período, IPCAE sem juros de mora. Antes, Selic, depois, Selic. Então, só aqui eu falei de 5 índices no precatório de 2024. Então, tem juros de poupança no período pré, a partir da Selic não tem juros de poupança mais. Isso é uma discussão acadêmica, inclusive, também que o STF entende que a Selic agora veio não só como índice de correção, mas também como juros. Isso dá uma celeuma enorme, porque juros não podem incidir imposto de renda. E como é que eu quebro a Selic em percentual, difero ela de principal e juros? Isso dá uma bagunça enorme, mas eu não vou entrar nisso aqui agora não, porque isso é matéria para tese de mestrado. Mas resumindo, hoje em dia o índice de correção é Selic, tirando a parte do período de graça, que é IPCA sem juros de mora. Eu acho que a maioria das pessoas simplesmente confia na hora de receber, ó, tá, é isso aí, corrigiu. Porque para corrigir, para analisar se está correto, precisa de um advogado bem antenado aí nas regras para poder chegar na conclusão de tá certo ou errado, ou ainda poder impugnar eventualmente o cálculo. Eu vou te falar rapidamente aqui para não tomar o tempo, porque eu sei que o tempo está curto. Tem contador que não consegue fazer isso. Os contadores da contabilidade que me perdoem, tá, gente? Não estou falando da classe. Estou falando que tem contador que não consegue fazer isso. 90% dos advogados não fazem isso. E boa parte da receita do escritório é impugnação aos cálculos. A gente impugna praticamente todos, porque 90% está errado. Eu não vou nem dizer o porquê, porque eu estaria sendo leviano, mas querendo ou não, vem da entidade devedora os cálculos. Né? Então, a gente tem que olhar com lupa. E conta uma coisa, sempre que tá errado para baixo, né? Você acha que eu já impugnei para reclamar que aumentou? Não, Nunca. mas
Identifica cálculos errados Não, para cima? nunca identifiquei em nenhum momento. Eu concordo que a gente não vai reclamar, mas... Não, mas não tive nenhuma oportunidade, porque nunca veio a maior, sempre veio a menor. É. Eu tinha um advogado que trabalhava para mim, que no final do mês ele passava o valor, né? E ele sempre errava para menos, nunca errou para mais. É curioso isso, não? É assim que é. Doutor, vamos agora para a nossa fase final, último quadro diferente para a sentença. Tem o direito de responder, tem o direito de recorrer e, por favor, respostas breves, que estamos mesmo com tempo escasso. Você acredita que o sistema de precatórios é justo ou existem falhas que precisam ser corrigidas? Não, sendo extremamente sincero, o sistema de precatórios como um todo não é justo, ele deveria ser pago de imediato, assim como um RPV fosse com um prazo de 60 dias, 3 meses, alguma coisa razoável, mas sendo justo também, desde a SC62 e com a resolução 303, a gente teve vários avanços, precisamos de vários avanços ainda, mas a gente tivemos muitos avanços, vou colocar de 15 anos para cá, muita coisa melhorou e assim, as coisas são mais transparentes hoje do que eram. Se existe o princípio da celeridade processual, o princípio constitucional, né, duração razoável no processo, também tem que ter duração razoável no pagamento, né? Que é consequência do processo. Parece que a gente ignora isso e permite que créditos de 2010 só agora estão sendo pagos. Então, realmente foge do razoável. Já houve casos que você se deparou com a corrupção ou má gestão relacionada a precatório? Não, aliás, eu falo de carteirinha, né? Estive dentro do tribunal, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de contato, né, próximo desse tipo de situação. Existem casos, inclusive, do passado, de pedidos de impeachment no estado de Santa Catarina, inclusive de um governador, por adiantamento, né? A gente chama de quebra de ordem cronológica, pagando precatórios na frente de outros. Mas eu, particularmente, graças a Deus... Pode ser chamado de fura-fila, né? Não, mas quebra de ordem cronológica é um nome bonitinho para furar fila. É. O que você diria para aqueles que afirmam que o sistema de precatórios é apenas uma forma de procrastinação do Estado? Renan, eu diria que, basicamente, o sistema de precatórios foi criado, ele não é de hoje, ele não é de uma década, o sistema de precatórios ele tem 50, 60, 70 anos de existência, né? Ele é de muitos anos atrás. E ele foi um sistema criado, basicamente, para, no informal, uma forma de respiração por aparelhos, e não procrastinação. A dívida hoje é 260 bi, até dezembro de 23. É impagável. A gente pode optar por pagar a dívida de precatório e não ter dinheiro para segurança, saúde, infraestrutura, entre várias outras coisas. É um mal necessário. É um mal necessário. A gente tem que escolher aonde que a gente vai deixar de pagar. Basicamente é isso. O cobertor é curto. Se descobrir a cabeça, descobre o pé. Exato. E a gente pode aqui entrar numa discussão de má gestão, de política, que não é o caso, porque má gestão está acontecendo tem 40, 50 anos. Então, assim, precisamos de várias coisas, sim, serem feitas, mas não é procrastinação, é o que dá para fazer. E tem sido reduzida a passos de tartaruga, mas tem sido reduzida até voltando ao que eu falei antes. Melhorou muito, é muito pior, acreditem se quiser. Professor, se o precatório fosse um personagem de um filme, qual seria e por quê? Essa pergunta é boa. Bom, o precatório, todo mundo morre de medo dele, né? Quem não conhece. Eu acho que ele seria o Shrek. Aquele cara feiozão, desengonçado, né? Cheio de mau jeito e tal, mas bonzinho pra caramba. Mas ninguém dá muita trela pra ele, sabe? Não gosta muito dele. Mas quem o conhece depois acaba gostando. Eu acho que seria mais ou menos esse. Ótimo. Alguma vez já aconteceu de você receber um precatório e pensar, uau, isso parece mais uma história de ficção científica do que realidade? Semanalmente. Toda semana bate um artista aqui no escritório. Tô com um precatório de 350 milhões de reais de sessão. Aí você vai analisar o precatório, tem 15 sessões, 13 penhores, discussão de cálculo tem 15 anos. Aí não satisfeito, esse mesmo precatório chega por outro cara na semana seguinte. Tem precatórios aqui, não vou nem falar os nomes não, mas precatório do DENIT, do IAA, que já chegou aqui pra gente mais de 15 vezes por pessoas diferentes. A gente bate o nome na família e fala assim, amigo, obrigado, não vou perder o meu tempo. Mas assim, corriqueiramente isso acontece. Se você pudesse inventar um slogan divertido para precatório, qual seria? Slogan? Nossa. Deixa eu pensar aqui se eu consigo alguma coisa. No precatório. O que rima com precatório, hein? Precatório. Nossa, não tem. Oratório. Oratório, boa. Olha, aí, ó, boa. Deixa eu pensar aqui. Bom, vamos lá. Purgatório.
Não, Melhor. precatório é uma boa, porque é pedir a Deus, né? Você pedir a... Ó, cansado de pedir a Deus por um dinheiro, por uma boa rentabilidade? Então levante já do oratório e venha conhecer os precatórios. Pronto. Se você me pagar em um precatório, você vai ter que se ver no purgatório. Aí, também uma boa. Mas é mais pessimista, né? O seu tá mais bonito, tá mais otimista. Eu tava pensando na rentabilidade. Tá certo. Professor, por favor, se despede do público e depois eu faço as considerações finais. Primeiramente, a você, doutor Renan, muito obrigado pelo espaço. Fiquei muito feliz pelo convite. Mais ainda lisonjeado que você faz parte agora do fantástico mundo dos precatórios. Nosso aluno, espero que goste do curso. A gente não está ainda no começo. Agradecer a atenção de todo mundo aí que gostou. Nosso Instagram é Precatório Sem Complicação, para quem quiser se inteirar um pouquinho mais. A gente também tem a plataforma da PSC, para quem for credor, quiser eventualmente ceder o crédito, lá é um ambiente muito seguro. Espero que vocês tenham gostado, o tempo é curto, quem tiver mais dúvidas é só buscar a gente lá, que a gente responde também. Muito obrigado pelo tempo mais uma vez. Bom, professor, quero agradecer ter aceitado também o convite de participar, de explicar para o nosso público o que é precatório, como funciona em linhas gerais, mas mesmo assim eu tenho certeza que foi profundo o suficiente para quem nunca tinha ouvido falar, para quem não sabia do tema. Também é um tema cheio de misticismo, de mitos, de um problema, também uma má fama por ter tantos papeleiros no mercado que oferecem produtos ruins. Então, agradeço ter dado essa possibilidade da gente trazer esse tema para o nosso programa, que está hoje com 52 episódios já, né? Um por semana, a gente já está aqui faz um tempinho. Então, muito obrigado por ter topado. A gente se vê depois nas aulas, eu vou te acompanhar lá. Ele tem essa mesma simpatia durante as aulas, lógico, dispositivas muito grandes, muito conteúdo, mas fica também a dica, se você quiser conhecer mais e trabalhar, você advogado quer trabalhar com precatório, até empresários que gostam de investir, fica a dica também no curso dele, PSC, Precatório Sem Complicação. Eu faço parte, ele de tempos em tempos lança. Eu quis que vocês conhecessem um pouco mais de precatório porque é muitas vezes uma forma de investir. É uma forma de você, que é um investidor, um player, pôr o seu valor e ter uma certeza, uma garantia que vai receber. Você, como advogado, saiba que é uma forma de você também investir, mas também trabalhar nesse setor. Análise do valor, todas as outras formas. De repente, negociar o precatório do seu cliente para outra pessoa. E você, cliente, né, no caso, o autor, credor, saber que, recebi isso, mas vai ficar para o meu filho? Quero eu usar. Venda. Utiliza esse método, porque qual é o motivo de vender um precatório? Utilizar o dinheiro hoje que só receberia daqui a anos. Então também é negócio para quem é o credor. Eu acho que tem um ditado árabe que diz que o negócio bom é aquele negócio que todos ganham. E é verdade, é a maior pura verdade. Então, considere isso, considere essas informações. Mais uma vez eu peço para que escreva no final aqui nos comentários do vídeo precatório, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 21 horas. Peço que curta, compartilhe esse vídeo e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade. Você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça.
Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem. E você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.